Bom, vamos lá mergulhar nessa história, numa conexão surpreendente entre um passado que muita gente esqueceu e o nosso presente, que é totalmente tecnológico. Pode até parecer que essa ideologia do Vale do Silício surgiu do nada, né? Mas as raízes dela são, na verdade, bem mais antigas e eu diria até mais estranhas do que se imagina. Essa frase, dita lá nos anos 1930, é a chave para a gente entender uma ideologia muito poderosa que, de certa forma, ainda está por aí. A ideia aqui é que não são as pessoas, nem a política, que movem o mundo para frente, mas sim a própria máquina do progresso tecnológico. Nossa história começa na Grande Depressão. Pensem só no cenário. Uma crise gigantesca e no meio dela surge um movimento bem estranho e super ambicioso que queria basicamente redesenhar a sociedade inteira. Épocas de crise são um prato cheio para ideias radicais, né? E olha, isso aqui não era um clubinho de debates, não. Era um movimento de massa mesmo, com um visual bem peculiar, quase fascista, e uma visão de futuro totalmente radical. Para eles, os problemas da sociedade não eram políticos, eram problemas de engenharia. E claro, só os especialistas, os engenheiros, teriam a capacidade de resolver tudo. E o coração do plano deles era criar um Estado completamente novo, centralizado, que abrangeria toda a América do Norte. Uma espécie de utopia ou distopia, dependendo do ponto de vista, baseada na lógica pura e fria da máquina. Agora imaginem só que loucura. Um sistema onde cada pedacinho da vida é gerenciado cientificamente. Dinheiro? Esquece. A moeda seria a própria energia. As pessoas receberiam cartões de distribuição para suprir suas necessidades. Até o trabalho e o lazer seriam otimizados para um novo calendário, para garantir que a produção nunca parasse. Nesse mundo, o único pecado seria a ineficiência. Essa visão de transformação total, de sair de vilarejos meio desorganizados para comunidades super eficientes e planejadas, nossa, isso captura perfeitamente o espírito daquela época que deu origem à tecnocracia. A crença era de que o caos humano podia sim ser substituído pela ordem da engenharia. O movimento acabou perdendo força, principalmente depois que descobriram que seu líder não tinha as credenciais científicas que dizia ter. As ideias pareceram radicais demais. Mas a pergunta que fica é: será que essa filosofia desapareceu de verdade? Ou ela só ficou adormecida, esperando a tecnologia certa para voltar com tudo? E agora a gente dá um salto no tempo direto para os dias de hoje para ver como esse fantasma do passado meio que assombra as máquinas do Vale do Silício. Ninguém mais usa uniforme cinza claro, mas o sistema de crenças por trás de tudo isso, esse tá mais vivo do que nunca. É defendido por alguns dos líderes de tecnologia e investidores mais influentes que a gente tem hoje. A linguagem mudou, mas a ideologia, essa permanece. E aqui o paralelo é direto, é impressionante. A crença de que a democracia é um sistema ineficiente, obsoleto, é um pilar que atravessa as décadas. Para essa mentalidade, sabe, a bagunça da política, o debate, o conflito, isso é visto como um defeito, um bug, e não como uma parte essencial do governo. Então, o ponto crucial é entender como essas ideias de um século atrás aparecem na tecnologia de hoje, porque não se trata mais de planos no papel. Agora, é código rodando em servidores no mundo todo. Lá nos anos 30, eles não tinham os dados para fazer isso virar realidade. Era só um sonho. Mas hoje? Bom, hoje a Big Tech tem as ferramentas com as quais eles mal podiam sonhar. Cada clique, cada curtida, cada lugar que a gente vai vira um ponto de dado a ser otimizado. E essa é a realidade da engenharia social moderna. São algoritmos que podem vigiar, prever e até influenciar o comportamento e as preferências da sociedade. O sonho dos tecnocratas de gerenciar a vida social está se tornando real, só que não por um comitê de engenheiros, mas por um comitê de algoritmos. O filósofo Jacques Ellul definiu esse conceito. A técnica seria esse impulso que não dá para parar, que busca eficiência acima de tudo e que move o progresso tecnológico. É uma força que, no fundo, não se importa muito com valores humanos. Essa lógica explica muito bem essa corrida tecnológica sem freios. Primeiro, o único objetivo é a eficiência máxima. Segundo, uma vez que um processo começa, tipo o desenvolvimento de uma IA, ele não pode mais ser parado. Terceiro, ele vai minando outros valores humanos que não são eficientes. E por último, e talvez o mais assustador, qualquer problema que ele causa é corrigido com mais da mesma técnica. Por exemplo, um app causa solidão. A solução não é repensar o app, mas criar outro app para conectar pessoas. A técnica se auto-perpetua. Mas essa ideologia não para no controle da sociedade, não. A ambição final dela é redesenhar a própria humanidade.
Essa citação resume perfeitamente o objetivo final transhumanista. É ver o corpo humano como se fosse um software ultrapassado que precisa de uma atualização urgente. A humanidade, nessa visão, é o último sistema ineficiente que precisa ser otimizado. Essa é a expressão máxima do controle tecnocrático. A evolução humana não seria mais deixada ao acaso, mas sim guiada pela engenharia genética, pela robótica, fundindo biologia com máquina. O projeto que começou lá atrás, querendo redesenhar a sociedade, agora mira em redesenhar a nossa própria espécie, buscando poder até sobre a mortalidade. Esse impulso pela eficiência total, nascido lá nos anos 30, nos coloca hoje diante das questões mais profundas sobre o nosso futuro. A pergunta que fica não é mais se a gente pode fazer isso, mas sim se a gente deve. E o que se perde no caminho quando a gente busca ser perfeitamente eficiente.